Oi, tudo bem? Vamos com mais um vídeo hoje, o último estudo do santuário profético. Nos estudos anteriores, vimos que o santuário representava a obra de Jesus aqui na terra e também no céu, e vimos que todos os objetos do santuário apontavam para Cristo, que é nosso Salvador. O plano de salvação Deus deixou representado no santuário. Por isso, é muito importante que você possa fazer o estudo completo do santuário, para que você possa compreender as profecias que foram cumpridas e as que vão se cumprir ainda no futuro próximo. Então, hoje, vamos estudar o ataque no santuário, o ataque do inimigo no santuário, para tentar atrapalhar a salvação do povo de Deus. Deus mostra um pedaço do tempo para nós através do santuário. Os 6.000 anos que passamos aqui nesta terra foi dividido em duas partes, antes de Cristo vir e depois de Cristo. Antes de iniciarmos o estudo, te convido a fazer uma breve oração. Querido Deus, me ajude a explicar tua palavra, não como minha teoria, mas conforme a tua vontade, o teu pensamento. E que esta pessoa que está assistindo, estudando este vídeo agora, possa compreender a sua palavra, as tuas verdades contidas no santuário, e que eu possa explicar de forma clara, simples e objetiva, e o Espírito Santo desça sobre nós e nos convença da tua palavra, da tua verdade, e nos faça compreender a tua vontade e o teu plano de salvação para nós. Em nome de Jesus, amém. Antes de Cristo, chamamos de Antigo Testamento. Depois de Cristo, chamamos Novo Testamento. O Antigo Testamento representa o Israel literal e o Novo Testamento representa o Israel espiritual. E este tempo está dividido em duas partes, apresentado no santuário. Veja que temos a parte externa, o pátio, com o altar de sacrifício, representando o processo de justificação, e a parte interna, o lugar santo e santíssimo. Duas partes. Na parte interna, o lugar santo, temos o candelabro, representando a intercessão, o altar de incensário, representando aí a oração, e a mesa com os 12 pães, simbolizando a palavra de Deus. No lugar santíssimo, temos a arca da aliança, a lei de Deus, os 10 mandamentos. O santuário tem duas partes, o pátio e a tenda, que também está dividida em duas partes, o lugar santo e o lugar santíssimo. Aqui está o plano de salvação que foi expresso em Israel. O altar de sacrifício, quando o povo de Israel sacrificou o cordeiro da Páscoa. Depois temos a pia, quando Israel passou pelo Mar Vermelho. O candelabro, representando ali a coluna de fogo. A mesa com os pães, representando o maná que o povo de Deus recebeu no deserto. O altar de incenso, representando a nuvem que cobria o povo de Israel durante o dia. E no Santíssimo estava a Arca da Aliança com os 10 mandamentos, a lei de Deus. O lugar santo, que é a representação do povo de Israel que passou pelo deserto da santificação. Já o lugar santíssimo representa onde o povo subiu ao monte e recebeu a lei. Então, como vocês podem observar, o santuário é uma representação do caminho que o povo de Deus deve passar, mostrando que Deus está sob o controle de tudo. Quem já fez os estudos anteriores do santuário, hoje chegando aqui no último estudo, parabéns para você.
acho que não resta dúvidas da perfeição do plano de Deus descrito no santuário para a salvação da humanidade. Então, se você não assistiu os outros vídeos, te sugiro a estudar os outros estudos anteriores para que você possa ter certeza que o plano de salvação de Deus é perfeito e ele está sob o controle de tudo, do passado, do presente e do futuro. Então, esse processo ao qual Israel literal passou através aí da representação do santuário que vimos agora, este é o padrão que Deus quer fazer também conosco. E o diabo quer atacar esse padrão para impedir que possamos alcançar a salvação. Então vamos ver como é feito este ataque. O altar de sacrifício representa o Filho, que é a parte física. O lugar santo representa o Espírito Santo, a parte mental. E o lugar santíssimo representa o Pai, a terceira parte espiritual. E ao redor do santuário, onde o povo ficava acampado em barracas, representa aí a quarta parte, a parte social. A primeira parte, a manifestação do Filho, é a segunda parte, a transformação do Espírito, e a terceira parte, o caráter de Deus. Então, Jesus é a chave de tudo, ele é a porta, o cordeiro, a água da vida, ele é o pão da vida, ele é a luz, é o nome ao qual oramos e é a representação do caráter de Deus. O povo de fora, representando Deus, que deseja reunir seu povo, as 99 ovelhas e uma foi deixada sozinha e se corrompeu. Representa a parte social, onde é o ataque do inimigo. Vemos hoje no mundo, mas vamos falar mais disso mais na frente do vídeo. Então, Jesus começou purificando o templo e finalizava purificando o seu povo. Jesus, quando esteve aqui na terra, se referiu ser o templo que se derrubaria, mas depois de 3 dias e seria reerguido. Nós também somos o templo que fomos derrubados, mas seremos reerguidos após 2 dias, representando em profecia 2000 anos. Após 2000 anos, na sexta, Jesus morre, descansa no sábado e no terceiro, Jesus ressuscitou. Assim seremos nós no 7º milênio. Agora será reerguido o povo de Deus, ao qual será reerguido o povo de Deus e purificado. Assim como Jesus ressuscitou após 2 dias, após estes 2000 anos que Jesus esteve aqui na terra, creio que em breve, finalizando os 6000 anos, no 7º milênio, estaremos com Jesus. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade, dizendo: eu sou o santuário. O santuário representa-nos o aspecto físico, mental, espiritual e social. O físico, que é o apetite, ao qual nós enfrentamos nossas paixões carnais. A parte mental é a presunção, o homem carnal não compreende as coisas espirituais. E a parte espiritual, a adoração. E a parte social, o convívio com as pessoas aqui neste mundo, aonde o inimigo ataca a nós. Vimos todos esses ataques na Bíblia. Vamos pegar o exemplo de Daniel. Primeiro ele foi atacado no apetite, no manjar do rei. Depois na presunção, eram os mais sábios que todos. Depois a adoração, tinham que adorar a estátua de Nabucodonosor. O inimigo segue sempre esta ordem. Como vimos, Jesus também, no deserto, o inimigo ataca pelo apetite, a parte física primeiramente, pode transformar estas pedras em pão e comer. Depois, não caindo, ele vem com a parte mental, a presunção,
Pode mostrar que és Messias, atira-te daqui para baixo. Lembra? E também, por último, a parte espiritual, a adoração. Darei-te tudo se prostrares e me adorar. Nós seremos atacados da mesma forma, sempre nesta ordem: física, mental e espiritual e social. A parte física, ela representa a nossa justificação, a parte mental vem a santificação e a parte espiritual, a glorificação. Esses 3 passos são feitos para nós estar novamente na presença de Deus. A parte física faz o que eu não posso fazer por mim. A parte de santificação, ela faz em mim também aquilo que eu não posso fazer. E estar na presença de Deus, a parte espiritual, também não podemos fazer sem Jesus. A terceira parte, a parte espiritual, vemos o inimigo, ele tem um ataque para as pessoas pela obediência. Muitos pregam que somos salvos pela graça apenas, a lei foi abolida, conhecer Jesus é tudo, apenas isso basta, que a lei não existe mais, apenas a graça basta. Mas isso é tudo mentira de Satanás, porque conhecer Jesus, Satanás conhece e mesmo assim não obedece, pois a santificação vem pela obediência e nasce ali na justificação, onde eu reconheço ser ruim e desejo ser como Jesus foi no processo aí da santificação. Então somos salvos apenas pela graça, mas o processo de santificação também está incluído para então sermos glorificados e estar na presença de Deus novamente. Então o inimigo sempre nos faz cair primeiro no lado físico, nas paixões de baixo, daqui da terra, tira-nos o foco, pensam das coisas lá do céu, ele nos faz cair pela música que gostamos, na roupa que gostamos. Então a luta é não nos entregar ao apetite carnal, a atração pelo que é mal, e muitos conseguem resistir a esta primeira tentação. Então o inimigo parte para a parte mental, que é a presunção, depois a parte espiritual, a adoração. Lembra? Eva também caiu nestas tentações. Ele começa a mostrar o fruto e Eva vê como ela é boa, apetitosa o fruto para dar entendimento. Depois fez Eva questionar a Deus. Hoje vemos muitos questionando a palavra de Deus também. Então isso leva à presunção. E logo depois a adoração, Eva deseja ser como Deus, cai na mesma tentação que o diabo caiu lá no céu. Satanás foi um querubim criado por Deus, um anjo poderoso e belo, conhecido pela sua luz, mas o orgulho de Satanás fez com que ele quisesse ser maior que Deus, atacar a autoridade de Deus, e isto é muito grave. Hoje muitos estão fazendo a mesma coisa, anulando a lei de Deus, quando distorcendo a sua palavra, assim como fez na tentação de Eva e Adão. Também na parte física, por exemplo, com a dieta ideal que Deus deixa as orientações na sua palavra, também na parte da presunção, ser como Deus, decidir por si mesmo o seu caminho, e, por fim, a adoração e a lei moral de Deus. Satanás reuniu 1/3 dos anjos com a oposição à autoridade de Deus, à sua santa lei. E também Eva cai em apenas um mandamento, que era a lei de Deus, e não poder comer do fruto da árvore do bem e do mal. Quando Deus diz, certamente morrerás, o diabo diz, certamente não morrerás.
distorcendo a lei de Deus. Hoje, da mesma forma, ele continua neste mesmo processo de tentação que foi efetuado com Eva no jardim do Éden e tendo sucesso, e continua com a mesma jogada. Funcionou no passado, funcionará também no futuro. Então, o inimigo, ele age na parte física, espiritual e a adoração à lei de Deus, e ele diz, por exemplo, que tu não precisa guardar o mandamento do sábado, sendo um ataque total à lei de Deus, à autoridade de Deus, assim como foi no passado, também o mesmo acontece hoje e acontecerá no futuro também. No processo de salvação, não tem como uma pessoa desprezar as boas obras. As obras vêm quando sou salvo. São algo natural estar uma pessoa salva e não se pode anular as boas obras. Ela faz parte de uma pessoa salva. Faz parte a obediência a Deus, a sua palavra. Então, cuidado com essas pessoas que distorcem a lei de Deus, a sua palavra, dizendo que foi abolida. Isso vem já desde o passado do pensamento de Satanás e que coloca na mente das pessoas. Então, todos nós seremos atacados nesses processos. Daniel diz que até 2.300 tardes e manhãs e o santuário seria purificado. Então, há um processo até a purificação. Nós somos o santuário, o templo de Deus, e passaremos pelo processo, sim, de purificação, que é a justificação, santificação e a glorificação. Já fomos justificados, agora estamos no processo de santificação, para então sermos glorificados. Cristo nos justificou, pagou nossa dívida, agora temos que passar pelo processo de santificação para então receber a glorificação quando Jesus voltar, que é a restauração da vida eterna, do Éden perdido, e estar novamente na presença de Deus. Este é um processo que devemos vencer o apetite, a presunção e a adoração, ao qual vimos que o inimigo tenta atacar. Temos que vencer essas 3 etapas, os 3 ataques do inimigo, assim como Daniel venceu, Jesus venceu pelo conhecimento da palavra de Deus, pela obediência. Podemos vencer conhecendo a lei de Deus, a palavra de Deus. Muitos desejam pular esse processo de santificação, desejando ser salvo apenas pela graça, mas quando somos salvos por Jesus, justificados, passamos pelo processo de santificação, pelo batismo, pelo deserto, através de mudança no hábito alimentar, pelo vestuário, pelo gosto das músicas, o lado físico. A palavra de Deus é a luz, a regra de fé. Oramos em nome de Jesus e, por fim, obedecemos à lei de Deus. Então, vimos que o inimigo ataca todos esses pontos na igreja. O ataque, número 1, a justificação apenas pela fé, anulando a lei de Deus. Segundo, o ataque ao batismo, de batizar crianças, aspergindo apenas água. Sabemos que este não é o batismo descrito na Bíblia. Terceiro, pela dieta alimentar, o consumo carne de animais imundos. O quarto ataque, orações através de santos, não pelo nome de Jesus, pela intercessão de Jesus, ensinado na Bíblia, quando Jesus diz: ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, eles colocaram a intercessão de santos no lugar de Jesus. O quinto ataque, a luz da palavra de Deus. E, por último, o sexto ataque, na lei de Deus, quando mudou a lei de Deus, retirando um mandamento. Em outras igrejas, 2 mandamentos foram retirados. Como Daniel profetizou,
cuidará em mudar os tempos e a lei. Mas a Igreja Adventista restaurou cada um destes ataques na Igreja. Os ataques do inimigo não é só pela mente, mas também pelo físico, as obras. Não importa se você crer apenas, desde que não pratique as obras. O diabo está satisfeito. O diabo não vai fazer guerra contra os que acreditam nos mandamentos de Deus, mas sim aos que praticam os mandamentos de Deus, os que guardam, obedecem, como está aí descrito em Apocalipse, a prática, a ação, a mão, a obra. Satanás fica irado com os que praticam a lei de Deus. Então, quando a igreja começa a restauração na igreja, as verdades contidas na Bíblia, o diabo fica irado e começa a misturar mentiras entre a igreja, inicia o ataque na igreja. Como vimos no passado, o ataque misturando as verdades com mentiras, doutrinas que não estão de acordo com a Bíblia e anulando a lei de Deus. O caminho para a glorificação, vemos no santuário, o primeiro, a conversão, depois o batismo, o testemunho e o caráter de Cristo. Então, o ataque será primeiro pelo apetite, pelo lado físico, pelo lado mental, a presunção e espiritual, a adoração. Assim, destruindo o processo até a glorificação, o desejo do inimigo. Então, isso mostra para você o ataque, como que será, e você pode agora compreender esses ataques que o inimigo faz com você e com a igreja de Deus. Lá em Salmos, capítulo 77, o verso 13, diz: o caminho que precisamos trilhar está no santuário. Nós somos a igreja, o templo do Espírito de Deus, então precisamos caminhar todos esses processos até chegar à presença do Pai. Este é o único caminho. Nesse processo deste caminho, o inimigo deseja desviar as pessoas. Vimos que Jesus é o caminho reto, ao qual o inimigo tenta nos desviar ou para a esquerda ou para a direita, fazendo aí uma confusão na igreja, muitas doutrinas falsas. Vemos hoje, o atleta, ele deve olhar para a meta para então chegar à vitória, não é mesmo? Então, se o atleta olha para trás, ele tropeça e cai. Se o atleta desvia seu olho, seja para trás ou para a esquerda ou para a direita, ele cai. Então, o caminho de Deus é um processo de santificação para com seu povo. E neste caminho, vemos a misericórdia de Deus, a verdade da sua palavra, estudando. Encontramos a justiça, a lei de Deus. Vemos uma reforma, um reavivamento, a verdadeira conversão, uma transformação conforme a vontade de Deus. Então, concluindo, todos agora sabemos onde nós estamos no processo da profecia, quando estudamos no Estudos do Santuário. Se você não assistiu, está disponível aqui no canal o estudo completo. Hoje estamos finalizando com os ataques do inimigo ao santuário de Deus, que é o plano de salvação para o seu povo. Então, que o Senhor possa santificar sua igreja, pois já está justificada pelo precioso sangue de Jesus. Então, que possamos andar em santificação para quando Jesus voltar, sermos glorificados por Cristo para uma vida eterna, sem pecado, sermos revestidos da imortalidade. Amém? Se ficou alguma dúvida, deixe aí nos comentários, ou então participe aí do nosso grupo no WhatsApp. O link estará na descrição do vídeo e também deixarei aí nos comentários o link de convite para você participar do nosso grupo de estudos
no WhatsApp e em breve também vou deixar disponível um grupo no Facebook. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho para você receber as notificações e acompanhar mais estudos. Nos próximos estudos estaremos estudando histórias na Bíblia relacionados à profecia. Então, para que você possa acompanhar, se inscreva aqui no canal. Deixe o seu like para a gente saber que o vídeo foi útil para você e também isto sinaliza para o YouTube que você gostou do vídeo e ele estará notificando dos próximos vídeos para você. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.